Amapaenses pelo mundo. Nossa personagem é a Cristiane Pereira, que já esteve aqui algumas vezes para falar de uma outra paixão que ela tem, que é a preparação de pessoas. Ela é coach, não é? Mas hoje ela veio falar de uma viagem internacional que ela acaba de fazer. Foi um cruzeiro. A viagem foi um cruzeiro. Foi tudo bem, Cris? Um cruzeiro. Tudo bom, Kleber? Prazer bom te ter aqui novamente. Bom dia a todos os ouvintes. É uma grande alegria poder estar aqui e compartilhar coisa boa, né? É uma coisa muito boa. A gente tem, inclusive, no jornal Diário do Amapá, que eu já assino, vamos lá, já vai para 16 anos que eu assino no domingo o Caderno de Turismo. E a gente criou um pedido que o Luiz Melo fez, foi que baixar destino da internet, do Google, é muito fácil, né? Mas a ideia é produzir conteúdo todo domingo. E claro que tem uma hora que a fonte seca, né? A gente precisa renovar esses conteúdos e a gente criou uma promoção Minha Viagem Inesquecível. Então, leitores do jornal, amigos e personagens contam histórias a respeito daquilo que eles reputam como uma viagem inesquecível. Aí compartilham o que comer, onde ir, tal, uma coisa sobre o olhar, sobre a ótica do viajante, né? Então, essa foi, de longe, a sua viagem inesquecível. E por quê? Com certeza, foi uma experiência assim muito enriquecedora. E eu digo assim, por quê? Porque é algo que eu sonhava muito, né? Eu convidava meu marido, meu filho, vamos fazer uma viagem, bora para Jerusalém, conhecer aquela cidade maravilhosa. E ele dizia assim, eu tenho um pouco de receio por causa dos conflitos. E isso existe realmente, né? A gente ia parar em Tel Aviv, ou no porto de Tel Aviv, mas como teve um conflito recente lá, e nós fomos para o porto de Haifa, para não parar ali. Mas era um sonho você poder pisar no lugar onde Jesus viveu, né, onde Jesus passou. Então foi assim uma experiência muito forte, impactante, de você viver aquela realidade, um momento, você colocar a mão onde supostamente quando Jesus caiu, né, carregando a cruz, colocou a mão, todo mundo vai lá e coloca a mão naquele lugar, sabe? Imagina a energia desse lugar, hein? É uma energia assim, eu digo assim, em Jerusalém foi uma experiência diferente, né? A gente chega a Jerusalém antiga, ela é construída entre muralhas, né? E ela está dividida em 4 bairros. O bairro dos judeus cristãos, muçulmanos e armênios. E a gente andando pela cidade, a gente vai notando a diferença cultural, né? A vestimenta do povo. Há uma divisão, não é? Até hoje, né, há essa divisão, e é muito interessante, né? Você senta de um lado, do lado lá judeu, que você experimenta, você vê as crianças, né, com aquele cabelinho, que eu não sei como é que chama, né? E aí vai no outro lado, já o lado muçulmano, por exemplo, aí fomos no Muro das Lamentações. Você sabe por que os judeus lamentam? Não. Né? Aí a gente chega lá de um lado, no Muro das Lamentações tem os homens do lado esquerdo e do outro lado direito as mulheres, cada um no seu quadrado lamentando, né? E não pode. E o guia falou, né? Vocês sabem isso? E a gente ficou, realmente, a gente acha que vai para lá, a pessoa vai se lamentar, vai chorar as dores, as mágoas, mas não, o judeu mesmo do local vai lamentar. Por quê? Jerusalém teve os conflitos, foi invadida, e no lugar do templo sagrado de Salomão foi construída uma mesquita muçulmana. Então eles nunca conseguiram reerguer o templo. Então é isso que eles lamentam lá no Muro da Lamentação. Começou o saldão de aniversário de 37 anos sem ter Kennedy. Tá tentando colocar o Instagram no ponto aí já. É que tem uma exigência técnica ali para ele compartilhar o Instagram da Cris. Já ele coloca alguns, que é claro, ela tá falando, tá descrevendo, mas é muito interessante. Algumas imagens, alguns vídeos, né, dessa. A viagem de cruzeiro saiu do Brasil ou você entrou no navio já estando na Europa? Não, a gente entrou no navio já estando na Europa. Nós saímos de Atenas, a viagem começou. E outra coisa marcante é que eu tinha muito medo de viajar de navio, né? Nunca tive medo de avião, mas de navio eu tinha esse receio. Eu também já passei. Tem uma época aí que a gente
militando no turismo, né? Aí teve um sorteio, uma cabine de cruzeiro aqui pro pessoal do trade turístico local. Até que um dia a gente viu um vídeo, né, no YouTube de uma tempestade a bordo de um navio de cruzeiro. Pensa num negócio que os talheres caindo, as louças. É meio complicado, mas você não passou nenhuma tempestade a bordo, não, né? Graças a Deus, eram 14 andares no navio. Mas, Kleber, você nem passava pela sua cabeça que você estava no cruzeiro quando você estava dentro, né, do navio. Tem restaurante, shopping, piscina, tudo, né? Tudo né? que você pode imaginar. Tinha um teatro de 2 andares dentro do navio, né? Tem vários restaurantes, tem biblioteca, tem sala de jogos, tem cassino, tem tudo que tem shopping dentro do navio. Você lembra o nome do navio? Vamos tentar pegar uma fotinha Norwegian dele. Jade, Norwegian Jade. Tá, vamos já achar o bichinho aqui. Tá aqui ele. Nossa, que coisa maravilhosa. Vou já passar para você, Breno, tá? Mas tem o Instagram dela já? Tá no ponto aí? Já ele coloca. Caramba, nossa, olha essas imagens do navio onde a Cris estava. Outra coisa, né? Você fez o trajeto normal? Você foi de São Paulo lá para a Grécia? Sim, a gente saiu de São Paulo, chegou em Atenas, né? De avião passamos 3 dias em Atenas, contemplando, né, a beleza daquele lugar outro também. Lugar incrível, né? A gente fica assim, se perguntando como, né, naquele tempo antes de Cristo, né, como a minuciosidade da construção, como se construiu aquelas coisas bonitas, templos de Zeu, Acrópole, né? E a gente passou em Atenas por onde a viagem foi uma viagem espiritual, né? Pois é, fazia parte, tinha uma proposta espiritual, né? Isso. Você é de uma família tradicionalmente cristã, né? A família de vocês, a maioria é católicos. Sim. Você é católica hoje em dia? Eu sempre digo que Deus, né, só existe um Deus. Uhum. E que eu conheci também a doutrina espírita, né? Hoje eu estou muito engajada dentro do movimento espírita. Vou à igreja católica, né? Meu marido é católico, os meus filhos são católicos e eu também cresci dentro da fé católica. Então eu sempre digo assim, toda fé para mim é santa, né? Que te leva a Deus. Mas eu fui com um palestrante, um escritor espírita, que é Haroldo Dutra Dias, né? Que nome, ele é palestrante nacional e internacional. Então ele reúne um grupo de pessoas e leva para fazer essa viagem. Caramba, onde você tem a oportunidade de passar pelos lugares onde foi pregado o evangelho. E o nome dessa viagem, dessa excursão, era intitulada As Cartas de Paulo, onde nós passaríamos pelos países em que Paulo passou pregando o evangelho, que foi o grande apóstolo, né, de Jesus. E aí a gente passou... O navio inteiro? Não. Ah, o navio seguia, né? O navio seguia a rota dele e a gente aproveitou a viagem que passava pelos lugares para fazer poder, a programação aí uniu o útil ao agradável, né? A coisa. Aí nós saímos, fomos para Atenas, de Atenas fomos para a Turquia, da Turquia para Israel, de Israel para o Chipre e do Chipre para Roma. Maravilha, que maravilha. Já tem algum vídeo, Breno, para mostrar? Se tiver aí, me dá um ok aí. Pronto, esse é o Instagram da Cris. Isso. Cris, peraí, volta só um pouquinho lá em cima. Cristiane Pereira Oficial. Ela tá aqui. Nem eu. Tive que acrescentar o oficial quando tentaram clonar o meu Instagram. Aí tive que botar essa versão aí. E tá ali, vamos lá. Vê o que tu acha aí mais embaixo? Acho que é a saída, embaixo, né? A saída do cruzeiro. Tem ali é no Coliseu, né? Aqui no Passaporte, No Passaporte tem um vídeo muito legal. No Passaporte aí, Breno. Que eu fiz. Clica aí. Mostrando, tem, né, som? Essa parte inicial. Tem. Tá. Isso aí é embarcando na Grécia, né? Na Grécia. A gente chega lá no terminal, né? Fazer o check-in, tudo direitinho. O grupo de vocês, quantas pessoas? 40 pessoas. 40 pessoas, ok. Tem questão de direito autoral, que na live pode derrubar nossa live. Sim. Mas tá aí. Aí a gente Ela nem estava feliz não, né? Aí mostrando a cabine, olha que legal.
Olha a vista da cabine do cruzeiro, hein? Já pensou você acordar assim Mediterrâneo com essa aí. natureza, mar Mediterrâneo. Nossa. Olha a cor, olha a cor, cor que da linda. água, né? E no final do dia, a gente sentava na proa do navio, fazia uma oração com o pôr do sol. Gente, que imagina. bênção, que presente. Um Foi presente, viver realmente, né? essa experiência. Olha só o navio. Tinha tudo lá dentro. É um mundo. Um resort, né? É um resort. Aí, navegando, singrando o Atlântico, não, é o Mediterrâneo. Mediterrâneo. Essa moça quem é? É a Socorro Monte, que foi junto comigo. É daqui de Macapá? Olha aí o pôr do sol. Olha aí o daqui pôr do sol que ela falou. E Tá, aí a gente ok. voltando, né? Põe aquela visão dela lá do Coliseu, Breno, que é onde termina a excursão, em Roma, né? Em Roma. A gente finaliza em Roma, aí a Fontana de Olha aí Trevi o Coliseu. e o Coliseu. Inclusive A o Coliseu história. ainda é utilizado na Semana Santa, né? O Papa faz toda a Via Sacra aí no Coliseu, né? É verdade. E ela inclusive trouxe um livrinho, É. né? Ó, pessoal, Roma que mostra reconstruída. tem uma câmera aqui? Qual delas? Aí, ó. É isso aí, pronto. Olha que sacada interessante. Nessa ilustração mostra como é o Como Coliseu era. hoje e como era, né? E como está agora, depois dos terremotos, né? Que aconteceram lá no Coliseu. Então, originalmente ele seria assim, sobrou isso aí, né? Isso aqui. Como Eu tá achei hoje. muito interessante. Vem contando a história e reconstruindo. Né, Ó, como esse então aí, realmente essa era. parte aí, ó, sobraram ruínas dessa parte do Ruínas, Coliseu, olha, né? quase- Isso é uma quase que visão um nada. pouco explorada, né? A parte interna dele, né, Cris? É. E é muito legal. A gente vai tirar foto. Eu já tinha ido ao Coliseu, mas não tinha entrado com um guia, com a nossa guia, que contou a história toda. Inclusive, o Coliseu, eu não sabia, tinha sido a casa de Nero. E depois da luta de gladiadores, eles enchiam o Coliseu de água e faziam simulações de batalha naval. Tu já pensou naquela época o imagina a mecanismo tecnologia, né? da tecnologia como foi criada? Eu achei incrível, eu não conhecia essa parte da história, né? E agora a gente foi de uma forma mais profunda e entramos e com guia contando a história, subimos os 3 andares do Coliseu, aí passamos pelo corredor onde os gladiadores passavam, né? Então o Coliseu já foi a casa de Nero também. Então é muita coisa assim que a gente... Ó, tem a galera aqui interagindo com a gente na live aqui no Facebook, no YouTube também. O Wagner Lins, que é presidente do Sindicato dos Guias de Turismo, tá te mandando um abraço. Bom dia para todo mundo. A Josenilda Vilhena, ouvinte assíduo aqui da rádio. Bom dia, família Conexão. Bom dia a todos que estão conectados. Ótimo final de semana para todos nós. Amém, Josenilda. O Getúlio Barreto, esse você conhece, é um cara do audiovisual, né? Sim. Bom dia, Kleber. O programa está excelente. Obrigado, que bom que você gostou. Promotor de justiça, aliás, promotor não, ele agora já é procurador de justiça, está no 2º grau, né? O doutor Alcino Oliveira de Moraes. Bom dia, amigo, um abraço para essa pessoa querida aí, que é você. Foi teu professor, o doutor Alcino? Foi meu professor na época do direito. Bacana, doutor Alcino. Inclusive eu agendei uma ida lá no sítio dele lá, vamos contar umas histórias lá da criação dele lá, né, doutor Alcino? Só marcar, viu? Vamos lá sim. Poxa, que bacana. Isso, dessa viagem toda, quantos dias a programação? Nós viajamos de 12 de julho a 26 de julho. Foram 7 dias de cruzeiro, né? Como a gente começou em Atenas, e de Atenas nós fomos para a Turquia. Lá nós conhecemos a Casa de Maria, em Éfeso, né? E Kudasach. Foi para lá que João levou Maria depois da crucificação de Jesus Cristo, né? Para evitar a perseguição, levou Maria para essa cidadezinha linda na Turquia. Você chega lá, é um local assim de uma energia maravilhosa, amorosa, na simplicidade de uma casinha de pedra. Lá Maria continuou fazendo os atendimentos para os corações sofridos. Aí você chega, você passa, não pode filmar nada, né? Entra por a casa de Maria, sente aquela energia, e do lado de fora tem até aqui a foto. Olha que lindo. As pessoas, a casinha de Maria. Isso está no seu Instagram? Tá no meu Instagram. Breno, tenta localizar essa parte aí. Ó.
Ela... mostra pra ele lá. Ou então ali, localiza ali. Ali, onde tem a Nossa Senhora. A natureza, bem ao lado do passaporte, bem ao lado. Ao lado do passaporte, é isso. Ó. Aí passa a foto pro lado. Essa aí, volta lá. Essa é a casinha de Maria. E à frente, né? Essa aí é a casa onde Maria terminou seus dias? Isso, é isso? Foi aí. Turquia? Na Turquia. O apóstolo João levou... A Turquia tem essa prioridade, essa característica de é a Turquia que fica entre a Europa e a Ásia, não é? É um país incrível, né? Incrível. Aí a gente, olha, os devotos vão lá, colocam as suas orações, os seus agradecimentos, os seus pedidos. São as fitinhas, não? Não, papéis. São papéis com pedidos, com pedidos, e colocam ali, fazem oração. E aí contemplam a natureza, é um lugar bucólico, e o nosso palestrante fez. Esse que é o autor lá? Haroldo Dutra Dias. Ele é best-seller, né, esse cara? É. Como é o nome dele direitinho? Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias. Maravilha. E um dos lugares mais emocionantes também durante a viagem foi a visita à Casa de Maria na Turquia. Você me dizia também que você teve um local que é o nome da igreja, onde Jesus teria sido sepultado. Sim, o Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro, você esteve lá. É na Jerusalém Antiga. A gente passa pela Via Dolorosa, né, que são as 12 estações que Jesus passou para ir para o Calvário. E lá onde Jesus foi crucificado, foi edificada a Igreja do Calvário. Aí tem lá as pedras protegidas pela redoma de vidro. Prometido. Obrigada. Acho que tem até aqui também. E aqui chama de Igreja da Natividade, é onde ele nasceu, é isso? Isso. Do Santo Sepulcro, é onde ele foi sepultado. Tá. E lá, depois da crucificação, tem uma pedra onde Jesus foi preparado o seu corpo depois de tirado da cruz, e tem a caverna do Santo Sepulcro também. Uhum. Então é um lugar muito bonito, riquíssimo, né? Eles erguem fortalezas em torno para proteção por causa das conquistas, das dominações. Só levanta um pouquinho o seu microfone. Pronto, aí fica mais próximo. Das dominações. Então eles constroem a mesma coisa lá em Patmos, né? A gente foi para Éfesos e foi para Patmos, onde João recebeu a mensagem do Apocalipse. Aí tem a caverna, né? Onde ele recebeu. Ele estava preso lá naquele local. E são regiões montanhosas, é sempre no topo da montanha. A vista daquela prisão que João estava, e lá ele recebeu as orientações do Apocalipse. Tem uma pessoa da sua família, acho que é a sua prima, que é uma religiosa, que mora na Itália, né? A missão dela é na Itália, né? Isso, ela é madre superiora do convento lá. Ela falou outro dia aqui com a gente no programa do Melo, né? Fizemos a ponte, você e Evandro fizeram a ponte aí. Como é que é o nome dela? Aline, né? Aline Gamache. Aline Gamache. Agora não, agora é Irmã Maria. Irmã Maria, o nome da... É o título, né? Que ela escolheu, né? O nome... Religioso. Não é o nome religioso, né? Eu ia falar sacerdotal, mas ela não é uma sacerdote, né? Não. Ainda não temos. Lá é né? uma abadesa. Abadesa, né? É né? abadesa. É a primeira mulher, né? A primeira brasileira. Brasileira, sim. É a primeira brasileira. Muito bacana. Que top, né? Se você quer conhecer mais, o Instagram é Cristiane Pereira Oficial. Você continua como coaching também? Sim, a gente trabalha com desenvolvimento humano, é a paixão, né? E aí a gente continua com treinamentos de inteligência emocional, né, de desenvolvimento humano. Trabalho também com mulheres, faço a jornada do despertar, onde a gente faz um aprofundamento no ser. Né? A gente vê as mulheres muito engajadas, múltiplos papéis, e vão se esvaziando de si. A gente vê muitas sonham, mas sentem culpa de correr atrás dos seus sonhos, e a gente está fazendo um trabalho muito legal, sabe? Trabalhando mente, corpo, espírito, emoções, para o fortalecimento da mulher também, no desenvolvimento de competências comportamentais, na concretização, da busca da realização dos sonhos, né? Por exemplo, viajar para um mundo totalmente diferente, sozinha. E meu marido disse: tu vais? Eu digo: eu vou.
eu vou realizar esse sonho, eu vou superar os meus medos, né? Nunca eu tinha feito o cruzeiro. Aí ele disse, bom, quando eu te convidava pra gente fazer o cruzeiro, tu não ias, né? Mas eu digo, mas desse, houve um chamado especial da minha alma, né? E ele não pôde ir, que a gente está fazendo uma casa. Ele disse, não, vamos acabar a casa, eu vou ficar para acabar, então você vai e reza pra gente acabar essa casa. E aí eu fui, me empoderei e fui. Foi uma das experiências mais intensas e maravilhosas da minha vida. Outra coisa que ainda tem um tempinho para falar. Sim, pois não. A diferença, né? A gente vai para Jerusalém, passa pela Via Dolorosa, vai lá para o Santo Sepulcro e a gente vê a suntuosidade que foi construída, né? Na época dos doutores da lei, e depois nós fomos pro lado da Galileia. Passamos por Nazaré, que foi onde Jesus nasceu, Belém. Em Nazaré Jesus viveu, lá ele morou, trabalhou com o ofício de José, que era o carpinteiro, e dizia que era o filho do homem, e ninguém acreditava. Como, né? É filho do homem, filho de um carpinteiro. E lá em Nazaré ele foi praticamente meio rejeitado. E ele começou a vida pública dele aos 36 anos em Cafarnaum. E nós fomos na cidade de Cafarnaum, onde Jesus pregou. Visitamos a Vila dos Pescadores, as ruínas, né, da casa de Pedro e da sinagoga onde Jesus praticava os milagres. E no Monte das Bem-aventuranças, onde foi o primeiro sermão público de Jesus, né? Um dos mais emocionantes da história, do convite aos corações. E à margem do Mar da Galileia, nós tivemos o privilégio e a bênção de fazer uma oração com os pés imersos no Mar da Galileia. Gente, que emoção! Nossa. Né? E aí você olha aquilo e vê onde era o altar de Jesus Cristo, onde ele pregava. Era o altar da natureza, né? Da simplicidade. A partir da própria geografia do terreno, é isso? Isso. E aí é na beira, onde era que ele fazia os convites aos corações? Nos montes, nas montanhas, à margem do mar da Galileia, na vila de pescadores. Então ali está o verdadeiro sentido, né, do convite, a humildade, ao perdão, a simplicidade, né? E foi uma das experiências assim, mais... Se eu pudesse, eu não saía mais da beira daquele Mar da Galileia. E aí a gente ainda fez um passeio no Mar da Galileia, onde foi realizado o milagre da pesca. Aquele de tirar os... Como que chama? Eles não estavam conseguindo tirar nada, né? Conseguindo aí foi tirar. Quando ele andou nas águas, não é isso? Não, aí não. Aí ele chegou e falou que era para Simão Pedro jogar pro lado direito a rede, que lá ele acharia. E como, Senhor? Que a gente passou a noite toda. E quando jogou, veio a rede cheia. Aí a gente passou pela cidade de Magdala, de Maria de Magdala, e pelas cidades da multiplicação dos pães e do peixe. Então foi assim, muito emocionante. Eu outro dia descobri na Sky da vida aí, as TV a cabo, é uma série, né, que eu quero muito ver se continuar, que é um cara que eu acho que ele é arqueólogo por formação, ele até não tem uma perna, usa uma prótese. Mas enfim, os milagres da Bíblia, os mistérios da Bíblia, a ideia é que a ciência vá comprovar ou vai explicar alguns milagres da Bíblia. É incrível essa série. Esse episódio que eu vi é aquele da abertura do mar, por Moisés. Sim. Então ele foi a partir de muita tecnologia, inclusive de imagem de satélite, animação de computação gráfica, para explicar, segundo a ciência, algumas histórias, alguns milagres da Bíblia. É incrível, eu recomendo essa série mesmo. Eu vou pegar o nome direitinho e compartilhar aqui. A Josenilda disse: que maravilha, Cristiane, parabéns por compartilhar sua experiência, sucessos infinitos para você, diz a nossa ouvinte, a Josenilda Vilhena. Muito obrigada, Josenilda. É um prazer poder compartilhar um pouco dessas experiências maravilhosas que a gente vive. É isso. E falando do nosso mestre querido ainda, né, desse convite que ele fez há 2000 anos, e eu sempre digo, se a gente está com ele, não existe ninguém contra nós, né? A gente precisa se conectar. A gente vê hoje tantos sofrimentos, tantas dificuldades. Por quê? Porque nós estamos desconectados dessa centelha divina que existe dentro de nós, né? Da potencialidade pura que existe dentro de nós, que nós
nós não somos apenas parte dessa criação divina, nós somos a criação divina em si, né? E essa desconexão faz com que a gente se afaste de nós. E toda vez que eu busco, eu me fortaleço. Toda vez que eu me aproximo, né, a gente começa a enxergar, a desenvolver um sentimento de afetividade. A gente começa a se conectar com a nossa luz, porque todos nós temos uma luz interna, todos nós temos um dom especial que nos foi concedido. E a gente muitas vezes deixa de colocar esse dom, esse talento a favor da vida e a favor de nós por essa desconexão. Maravilha. Transpirando aqui, viu? A Cris, o corpo fala, né? Tem uma frase que diz isso. E os olhos, né? Toda a expressão corporal da Cris denotam toda a emoção, a força, a energia desses lugares, né? Da chamada as cidades santas, né? É comum você achar na internet os pacotes turísticos que falam das cidades santas, né? Então, isso. Cris recomenda uma experiência de vida, né? Muito. Todo indivíduo, todo cristão deveria passar por uma experiência como essa, pisar no lugar onde o nosso mestre querido pisou. Muito bem. Amapaenses pelo mundo, Breno. Vamos encerrar a entrevista com a vinhetinha de novo para a gente encerrar essa sessão aqui, essa maravilha que foi a experiência da Cristiane Pereira nas Cidades Santas. Solta aí. Amapaenses pelo mundo.